Em primeiro lugar, quando nós olhamos os primeiros 5 versículos, nós temos uma oração de Jesus de intercessão por si mesmo, mas o tom de intercessão continua por todos os outros versículos. Do versículo 6 a 19, depois, a partir do versículo 20 até o final do capítulo, Jesus ora intercedendo. Então, vejam, Jesus Cristo não precisa começar como nós começamos, com uma confissão de pecados, porque ele não tem pecados para confessar, mas ele se dirige diretamente ao Pai e começa a interceder por si mesmo, pelos seus discípulos e por aqueles que ainda iam nascer, por nós, que ainda iríamos crer em Jesus Cristo. E então Jesus nos dá um exemplo do que ele está fazendo diante de Deus, que é interceder. Isso tem a ver com o primeiro subtema lá, que é interceder, orar por nós mesmos, e Jesus faz isso por ele. Eu não sei se o primeiro subtema foi inspirado nessa oração aqui de João 17, mas o fato é que Jesus era um intercessor, era alguém que orava incessantemente. Nós temos vários textos dos evangelhos que mostram Jesus orando de madrugada, buscando a Deus depois de um dia exaustivo de trabalho. Jesus estava sempre orando, e ele orava por si. E aí você pode se perguntar, mas pastor, Jesus não é Deus, Jesus não é o Filho de Deus, por que ele precisava orar por si mesmo? Porque ele também era verdadeiramente homem, e ele tinha que enfrentar muitas coisas para que a sua glória, a glória do seu Pai fosse manifesta. Ele tinha que ser submetido a tentações, ele tinha que ser submetido a tribulações, ele tinha que ser submetido à oposição, ele tinha que finalmente ser submetido à cruz e à morte, para que ele fosse glorificado. Então, quando você lê nos primeiros 5 versículos, Jesus pedindo ao Pai, agora Pai, glorifica o Filho, para que a glória do Filho sirva para a sua glória, o que ele está dizendo é, Pai, abençoa o teu Filho, cumpre na vida do seu Filho esse ministério que é o ministério do sofrimento, da dor, da cruz. Ajuda o teu Filho a passar por isso. Jesus está orando por si mesmo. Agora, pense bem, se o próprio Filho de Deus precisava, diante do seu Pai, incessantemente suplicar, precisava pedir, precisava orar, quem somos nós para viver uma vida fria, morna, no que diz respeito à oração? De cara eu posso dizer para você, nós de jeito nenhum, nem a pessoa mais dedicada em oração que nós temos aqui na igreja, ora por si mesmo o suficiente. Nós vemos isso na vida de Jesus. Se você observar Jesus diariamente orando ao Pai por si, orando ao Pai pelos outros, orando ao Pai pela sua missão. Orai sem cessar é um fantástico tema para a SAF, porque é isso que nós precisamos redescobrir na nossa vida. É isso que nós precisamos reencontrar na nossa vida. Esse fervor constante de buscar a Deus, de ter essa consciência de que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Jesus está consciente do fato de que para que Ele fosse glorificado e para que a glória do Pai se manifestasse na nossa redenção, Ele necessariamente precisava passar pela morte, pela ressurreição, pela ascensão, pela coroação e por finalmente a sua ida ao Pai. Mas Ele teria que enfrentar a coroa de espinhos nesse caminho. Ele teria que enfrentar o julgamento dos homens, Ele teria que enfrentar as chibatadas, Ele teria que enfrentar os cravos na cruz. E então Ele ora, porque mesmo sendo Deus, Ele sentia dor como nós sentimos. E você pode lembrar, por exemplo, horas mais tarde, Jesus está no Getsemane, e aí sim Ele está orando junto com os discípulos, deixa Pedro, Tiago e João, e sai, se afasta deles um pouquinho, e a Bíblia diz que Ele orou em tamanha agonia que nos seus poros Ele suava gotas de sangue. Ele dizia, Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo seja feita não a minha, mas a sua vontade. Significa que, humanamente falando, em algum momento Jesus sentiu a ansiedade diante daquilo, o medo daquela cruz, e aquele, embora o desejo dele fosse fazer a vontade do Pai, sempre foi, e voluntariamente ele se pôs à disposição do Pai, nos amou e se entregou por nós, mas como homem, aquela cruz e aquele caminho do Gólgota causava agonia no seu coração. Mas para enfrentar isso, ele fez o quê? Ele orou, ele intercedeu antes, durante e em toda aquela prova que ele passou. E finalmente, antes de dar o seu último fôlego, ele disse, em tuas mãos entrego o meu espírito. E assim Jesus faleceu lá naquela cruz. Jesus
incessantemente orou. Orou por si mesmo, buscando de Deus a força. Porque a glória dele também é a glória do Pai. Se ele vencesse, o Pai seria glorificado. Porque ele estava mostrando e constantemente, desde Mateus capítulo 5, ele dizia para os discípulos: quem vê a mim, vê o Pai. Quem olha e vê as obras que eu faço, não fique com os olhos fixos em mim, mas eu estou revelando para vocês o próprio Deus Pai. Então, se ele vencesse na cruz, então era a vitória do Pai, e o Pai seria glorificado nele. Então ele ora: Pai, me ajuda, porque se eu vencer, o Senhor será glorificado. E não apenas isso ele pede ao Pai, mas ele pede ao Pai que o Pai o receba de novo junto dele. Imagine que Jesus sentia saudade de estar com o Pai, saudade de estar na glória. Jesus estava cansado de pisar esse chão empoeirado, não com terra, mas empoeirado com o pecado. E então Jesus almejava a glória, e ele então ora ao Pai. Veja aí o versículo 5, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Ele tinha saudade, ele dizia: Pai, me põe de novo no meu lugar. É isso que vai acontecer. Esta é a oração sincera, de um Deus verdadeiro e sincero, que se ofereceu para te salvar, mas fez isso em grande sofrimento, e em nenhum momento ele deixou de interceder por si mesmo. Mas quando ele intercedia por si mesmo, ele estava intercedendo por nós, porque esta obra pela qual ele pedia ao Pai forças para concretizar, esta obra que glorifica o Pai, essa obra é a nossa redenção. Então, no final das contas, aquilo que Cristo fez por mim, glorifica o nome do Pai e salva a minha vida. Então, quando Jesus está orando e pedindo ao Pai que o Pai o glorifique, que o Pai o abençoe, que o Pai o ajude, ele está pedindo que o Pai abençoe a mim e a você, dando forças ao Filho para que ele pudesse concluir a obra de redenção da minha e da sua vida. Essa oração tem tudo a ver com você. Da mesma forma que quando nós pedimos a Deus que Deus nos ajude nas nossas lutas, nós também estamos orando pelos nossos filhos, pelos nossos vizinhos, pelas pessoas que nos veem. Porque se nós formos vitoriosos diante das lutas e das aflições desse mundo, Cristo será glorificado, o Pai será glorificado, e as pessoas que virem isso através das nossas vidas também glorificarão a Deus e poderão ser salvas. Então orar por você é algo importantíssimo. Você precisa aprender com Jesus, você precisa interceder diante de Deus pela sua vida. E não é pelas coisas que Deus pode te dar, nós temos que interceder pelo nosso coração, pela nossa mente. Satanás tenta constantemente tirar a gente do centro, tirar o nosso foco, tirar a nossa devoção por Deus. E então incessantemente coisas vão surgindo na nossa vida, no nosso caminho, no nosso dia, para nos desviar daquilo que deveria ser o centro das nossas atenções, e a glória do Senhor e a vida para Cristo Jesus. E a única maneira de não cair nessas ciladas do inimigo é orando sem cessar, é orando e buscando ao Senhor, como o tema da nossa SAF, como Jesus fez. Se você observar lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 25, Paulo dizia: irmãos, orai por nós. Se você olhar em Tiago 5,16, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Se você for para Efésios capítulo 6, 18 a 19, diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho. Ninguém sobrevive nesse mundo sem oração. E não faz sentido, imagine Paulo pedindo para as pessoas orarem por ele e ele mesmo não orar por si. Às vezes não faz sentido isso, a gente quer que todo mundo ore pela gente, mas eu pergunto: quanto tempo você gasta diante de Deus orando por você? Para que Deus guarde a sua mente, guarde o seu coração, guarde o seu caminho, abençoe o seu dia, abençoe os seus negócios, te livre do mal, te livre das ciladas do inimigo, te livre das tentações, te dê sabedoria no falar, te dê sabedoria no ouvir, te dê sabedoria no ver, te dê sabedoria no andar. Quanto tempo a gente passa fazendo isso? Nós precisamos de oração constantemente na nossa vida. Oração para conseguir ficar em silêncio, oração para falar na hora certa. A gente precisa de oração. Não tem jeito. Jesus está orando ao Pai por si,
pedindo ao Pai para que a obra que Ele fez em nosso favor se concretizasse e nos dando um belo exemplo do que nós devemos fazer em relação ao Senhor, que é orar por nós mesmos incessantemente. Mas em segundo lugar, Jesus nos ensina também aí do versículo 6 a 19, a orar, e orar por aqueles que têm o dever de cumprir a missão de proclamar o Evangelho. Quem são? Todos nós. Então Jesus está nos ensinando a orar pelo povo de Deus, especialmente naquela ocasião, e nesse texto específico, ele está orando pelos 11. É isso que ele está fazendo. Ele está orando pelos 11. Mas vejam só, que até esse momento, Jesus ainda não tinha tido aquele encontro com todos e dito, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Jesus pegou uma comissão que até aqui nessa oração de João 17, era uma comissão que ele tinha dado intimamente aos 11, depois ele transforma essa comissão numa comissão que é para todos os cristãos. E então essa oração tem a ver com todos aqueles que estão comissionados de proclamar o Evangelho, aqui, acolá e longe. Então significa que Jesus está intercedendo pela missão principal da igreja, que é proclamar o Evangelho, e por todos aqueles que têm se comprometido com isso. E então deveria ser por todos nós. O que Jesus pede, do versículo 6 ao versículo 19, Jesus pede duas coisas a respeito desses irmãos. Pede, primeiro, que eles perseverem, porque não é fácil. E segundo, pede que o Senhor os santifique, porque também não é fácil. Vamos entender um pouquinho o que está acontecendo aí, a partir desse versículo 6. Olha o que Jesus faz. Jesus diz, eu manifestei o teu nome aos homens que me deste. Ou seja, eu mostrei o Senhor para eles. Eu mostrei as suas obras. Eles são seus, o Senhor os colocou nas minhas mãos, o Senhor me confiou, e eles têm guardado a tua palavra. Eu ensinei para que eles guardassem a tua palavra. Eles estão encaminhados. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Eles olham para mim e eles não ficam pensando que eu estou fazendo os milagres no meu próprio poder. Eles sabem que o que eu faço por causa do Senhor. Lembra que Jesus várias vezes diz para os discípulos, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E outras ocasiões Jesus se dirigia para eles e falava assim, olha, a minha missão é fazer o trabalho do meu Pai. Foi meu Pai que enviou. O que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo em nome do meu Pai. Insistentemente, Jesus vai mostrando para os discípulos que a obra da redenção não é uma iniciativa privada da segunda pessoa da Trindade, mas é uma obra de Deus Pai. Deus programou isso, Deus idealizou isso, e Deus realizou isso através da vida do seu Filho. E Jesus está dizendo para o Pai, Pai, o Senhor sabe que eu vim aqui, eu falei, eu revelei o Senhor para eles, eles enxergam o Senhor, eles sabem que tudo que eu fiz por causa do Senhor, porque eu lhes tenho transmitido, versículo 8, a palavra que me deste, eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti, creram que tu me enviaste. Então vejam só, tem duas palavras nesse texto importantes. Reconhecer a Deus e crer em Deus. Parece quase a mesma coisa, reconhecer e crer. Mas não é a mesma coisa, tem uma diferença sutil. Reconhecer tem a ver com tomar conhecimento. Mas crer tem a ver com depositar confiança. Então vejam só o que Jesus está pedindo. Senhor, ajuda-os a perseverar no que eles reconhecem, ou seja, perseverar no Senhor, na tua palavra, e ajude-os para que eles confiem no Senhor. E são as duas tarefas mais difíceis do povo de Deus nesse mundo, especialmente quando se trata de manter o foco de levar o Evangelho. Irmãos, se nós conhecemos a Deus, se a SAF conhece a Deus, e eu sei que conhece, sabe que a maior missão nossa nesse mundo é evangelização. É alcançar vidas, é fazer com que o mundo reconheça a Deus. Como foi que Jesus fez isso? Jesus fez que o mundo... As pessoas na época de Jesus, especialmente na Palestina, elas conheciam, eles eram especialistas em Antigo Testamento. Não tenham dúvida, se nós pegássemos aqui o mesmo número de crentes que estão aqui, pegássemos de judeus e fôssemos fazer um debate aqui, a gente ia passar vergonha. Porque esse pessoal era especialista em Antigo Testamento, especialista naquelas histórias, especialistas em leis, especialistas em cerimoniais, especialistas em profecias, mas eles não conseguiam reconhecer Deus em tudo isso. Quando Jesus caminhou com eles aqueles 3 anos, Jesus traduziu o que para eles era apenas cognitivo,
Jesus traduziu em ação. É por isso que as multidões seguiam Jesus, porque elas iam no templo e elas enxergavam algo que era absolutamente vazio, seco, hipócrita, porque era apenas palavra por palavra. Mas quando elas andavam com Jesus, elas ouviam as mesmas palavras, mas as atitudes de Jesus eram compatíveis com aquelas palavras que eram ditas. Então elas encontraram em Jesus alguém que realmente mostrava Deus, não apenas falava sobre Deus. Lembra lá de Jó, quando Jó falava: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem? É exatamente o que acontece aqui. Aqueles discípulos conheciam o Senhor de ouvir falar, mas quando eles andaram com Jesus, eles passaram a enxergar Jesus, eles reconheceram Deus em Cristo Jesus. E então eles passaram a confiar no Senhor. E agora Jesus está pedindo para que ao longo desta missão, estes homens perseverassem, reconhecendo Deus em todos os seus caminhos. E que eles perseverassem também confiando em Deus em todos os seus caminhos. E a ideia então é que a glória de Jesus é exatamente a perseverança e a redenção dos seus discípulos. Como Cristo é glorificado? E Cristo é glorificado quando os seus discípulos, as suas ovelhas, permanecem firmes no seu caminho. Elas o adoram, elas reconhecem o Senhor e elas adoram esse Deus, buscando cada dia mais viver uma vida santa para o Senhor, porque elas confiam no Senhor. Se essa vida santa exigir delas que elas larguem pai, mãe, que elas larguem tesouros desse mundo, elas largam por quê? Porque elas confiam em Deus. E então essa intercessão, ela é extremamente importante para a nossa vida, porque era uma oração pela guarda espiritual daqueles irmãos. Cristo estava orando para que Deus guardasse a mente, o coração deles, guardasse-os nessa missão. E então nós precisamos entender isso. Se você lembrar, por exemplo, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 9, você vai ver que Paulo fala a respeito da obra do Senhor como uma obra completa. E então Jesus está aqui clamando por esta obra completa na vida de cada um deles. Se você lembrar lá, diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Qual que é a ideia? A ideia é: Pai, abençoa os meus discípulos, porque se eles cumprem a missão, eu serei glorificado através da vida deles, porque eles se tornarão parecidos comigo. E o mundo vai olhar para eles e vai me identificar neles, e me identificando neles, vai identificar o Senhor neles, e então as pessoas glorificarão o Senhor e se renderão ao Senhor. Por que eu preciso interceder a Deus constantemente pela obra missionária, pela evangelização, pela anunciação? Porque o que esse mundo mais precisa não é do socorro social, das dificuldades que as pessoas têm nesse mundo com o estômago ou com a vestimenta. O que esse mundo mais precisa é do Evangelho. É isso que é o papel da igreja. O papel da igreja é proclamar o Evangelho. E nós precisamos interceder a Deus por isso. A igreja não é um clube para as pessoas virem aqui, ficarem contentes, felizes e ficarem curtindo. Ser uma curtição aqui de domingo, 1h30, 2 horas aqui, e a gente sai daqui curtido, feliz e vai para lá. Essa não é a função da igreja existir. Cristo está orando aqui pelos discípulos, para que esses discípulos, eles representassem o bem no meio desse mundo em trevas, para que as pessoas olhando para esses discípulos, elas crescem em Deus. Aí, nós precisamos lembrar que essa deve ser a oração central da nossa vida, interceder a Deus por nós, para que a gente cumpra a missão que Jesus nos deu. Assim como Ele nos fez conhecer a Deus, Ele nos envia ao mundo para que nós também, capacitados pelo Espírito Santo de Deus, façamos com que outras pessoas também reconheçam a Deus, e não apenas reconheçam, mas confiem em Deus de todo o seu coração. Essa é a missão. Quando você lê o Evangelho de João, o Evangelho de João deixa isso claro, do primeiro capítulo até o último. Jesus Cristo veio a este mundo para fazer o quê? Para fazer milagre? Não. Jesus Cristo veio a este mundo para buscar e salvar o que estava perdido. Jesus Cristo nos deixou nesse mundo. Para quê? Para buscar e salvar o que está perdido. Essa é a missão da igreja. As coisas mais absurdas são ensinadas ao longo da história da igreja como missão da igreja. Por exemplo, algumas décadas atrás teve um movimento de libertação e prosperidade aqui no nosso país, onde o foco da igreja foi clamar a Deus, e alguns nem clamavam, davam ordem, determinar a Deus que derramasse a bênção da prosperidade sobre o povo de Deus.
Foi para isso que Jesus morreu na cruz? Para que a gente tivesse acesso a ouro e prata nesse mundo? Não foi. O sangue de Cristo foi derramado na cruz para que homens pecadores como eu e você fossem salvos. E a missão que Ele nos deixou aqui, neste mundo, é que nós fizéssemos com que o mundo o reconhecesse. E para fazer isso, então, Ele intercedia para que nós tivéssemos uma vida de perseverança e uma vida de santidade. Duas reações são possíveis. Ou o mundo vai crer, ou o mundo vai nos odiar. Que é o que Ele diz. O mundo os odeia. Por quê? Eles receberam a minha palavra. O que o mundo passa a fazer? O mundo passa a odiá-los. Veja o versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. E aí Jesus faz uma oração interessante. E eu não peço ao Senhor que os tire do mundo. Por quê? Porque tem uma missão para nós cumprirmos. Mas qual a oração que Jesus faz? Mas peço ao Senhor que os livre do mal. E como é que livra do mal? Aí vem o versículo 15. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como é que Deus nos livra do mal? Encharcando o nosso coração e nossa mente com a sua palavra. Por isso que o cristão precisa. Quando a Nádia falou, ela falou, orar sem cessar e alimentar o nosso coração com as palavrinhas, com as letrinhas do Senhor. Sabe aquela sopinha de letrinha que a gente faz para criança? Aquilo ali é um bom exemplo do que nós deveríamos fazer todos os dias. Todos os dias nós precisamos dessa sopinha de letrinhas. Não de qualquer letrinha, mas das santas letras do Senhor, das santas palavras de Deus. Porque o Espírito usa essas santas palavras para nos santificar. E é assim que nós vencemos o mal. O mal não é vencido subindo ao monte para orar lá no monte, não. O mal é vencido com o nosso joelho no chão, em qualquer lugar, e com os nossos olhos na palavra do Senhor. Salmo 119, lembra? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jesus orou e intercedeu para que os seus discípulos conseguissem cumprir a missão. No Evangelho de João, no capítulo 15, há 2 capítulos atrás, o Senhor Jesus diz: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei, falando do Espírito Santo, da parte do meu Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Está dizendo, o Espírito Santo vai capacitar vocês para quê? Para cumprir a missão que eu dou. E a missão é levar o Evangelho para as outras pessoas. Quando a igreja se fecha e se volta para si mesmo, ela só vai ter problema. Por quê? Lembra do sermão dos 100 anos? Não é piada interna. Quem lembra do sermão dos 100 anos? Lembra, Ana Rosa? Hã? Elas me escolheram o texto, depois elas não gostaram do tema do sermão. Quem escolheu o texto foram elas. Naquela ocasião eu comecei dizendo assim: nós somos insuportáveis. Vocês não vão esquecer nunca mais isso. Nós somos insuportáveis. Quando a igreja, irmão, se volta para si mesma, nós somos insuportáveis. Porque a igreja, ela é chamada para fora. Jesus nos deu uma missão que não é aqui dentro, é do lado de fora. Aqui dentro é o seguinte, aqui dentro a gente passa um tempinho reabastecendo as baterias. Quando o tempinho começa a passar do limite aceitável, a gente começa a se esbarrar. É isso que começa a acontecer conosco. E então, o próximo item, que eu vou falar um pouquinho sobre a unidade, ele depende da gente estar focado. Se a nossa missão for alcançar as pessoas, se a nossa missão for proclamar o Evangelho, a gente não vai ficar aqui desenterrando coisa do passado o tempo inteiro e não indo nem para frente nem para trás. Nossa missão é fora. E Jesus orou por você, para que você tivesse na sua mente claramente qual é a sua missão. E a sua missão é alcançar este mundo com o Evangelho, porque foi isso que Jesus fez conosco. E é isso que Ele pediu ao Pai que nós fôssemos capazes de fazer. Mas como? Então Jesus fala a respeito da nossa busca por unidade. Jesus começa a orar ao Pai, a partir do versículo 20, e pedir ao Pai que o Pai faça com que a unidade que existe na Trindade, essa unidade perpasse a Trindade e alcance o nosso coração. Então veja, que Jesus oraria
intercedendo de joelhos e com jejum por nós, para que nós buscássemos uma vida de unidade. Irmãos, unidade não significa você perder a sua personalidade. Tem gente que pensa que unidade é isso, não é perder personalidade. Mas a unidade, ela tem a ver com a união espiritual do povo de Deus, que gera não somente um só pensamento, mas gera também um só esforço e gera um só propósito. A gente tem o hábito de chamar isso aí no mundo aí fora de visão. Quando nós estamos alicerçados na palavra de Deus, quando nós estamos debaixo de oração, quando nós estamos com a nossa vida focada no Evangelho, então nós nos unimos espiritualmente em um só pensamento, em um só esforço, em um só propósito, que é a proclamação do Evangelho para a glória do nosso Senhor. E então Jesus disse: vocês precisam da unidade, porque quando o mundo olhar e ver que vocês são um comigo, assim como eu sou um com o Pai, o mundo vai crer que Deus Pai me enviou. E aí entra o ponto X para nós. A unidade da Igreja de Cristo Jesus é fundamental para embasar o Evangelho que esta igreja anuncia. Vou repetir. A unidade do povo de Deus é fundamental para embasar o Evangelho que essa igreja anuncia. É por isso que tem igreja que às vezes nem tem tão boa teologia, nem tem tão boa interpretação das Escrituras, mas vai bem. Por quê? Porque se o mundo olhar de fora para dentro e enxergar todo mundo trabalhando com uma só mente, um só esforço e um só propósito, todo mundo fica admirado. Quem não ficou admirado hoje de ver aquela juventude toda passando na avenida aí? Não é de admirar? Eles fecharam a avenida. Não é de admirar o que está acontecendo no nosso país hoje com essas multidões na rua? Para você colocar 2 ou 3 pessoas na rua por um mesmo motivo, elas têm que estar com o mesmo pensamento, com o mesmo esforço e com o mesmo propósito. Infelizmente, às vezes a gente não experimenta isso dentro da igreja. Mas aí você fala assim: nós somos os piores dos piores. Não, é assim que o homem é mesmo. A gente não pode se conformar com isso. Mas se nós crentes não fôssemos assim, e se Cristo não soubesse que nós seríamos assim, ele não teria orado isso daí. Ele orou exatamente porque ele sabe que é muito difícil. Essa é uma tarefa, talvez a tarefa mais difícil da igreja, e a tarefa mais difícil dos cristãos é serem como a Trindade é. E às vezes a gente fica até pensando, não sei se você já tiver esses pensamentos, né? A gente fica divagando. Como é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo conseguem ser um só? Ninguém diverge de ninguém. Na minha casa são 3, né? Somos em 3 lá. Mas tem semana que a gente não se entende em nada. Eu falo A, o outro entende B, o outro entende C. Viram a Torre de Babel lá, Rosa. Não sei se você e o Vadinho passam por isso lá. Mas tem semana que parece que a casa da gente vira uma Torre de Babel. Ninguém entende ninguém. Por quê? Porque o nosso coração é pecaminoso. Viu, Júnior? Nosso coração é mau. Né? E esse nosso coração mau faz o quê? Faz com que a gente deseje coisas que são egoisticamente para nós. O Evangelho é algo que está na direção exatamente oposta. O Evangelho propõe para nós um único caminho, que é Cristo. E o Evangelho nos chama para uma missão que é a proclamação de um único nome. Não é o nome dos nossos prediletos, mas é a proclamação do nome de Cristo. E está aí o grande trunfo para que a igreja seja unida. Quando nós todos entendermos que o nome que tem que aparecer é o nome de Jesus. Quando nós todos entendermos que o amor que tem que aparecer é o amor de Cristo. Quando nós todos entendermos que as palavras que precisam ressoar são as palavras do Evangelho e não as de cada um de nós, a gente vai largar nossa opinião de lado e vai fazer aquilo que Jesus está dizendo para nós fazermos nesse texto. Buscar a unidade é colocar de lado as minhas particularidades. Buscar a unidade é me inspirar na Trindade, não no homem, não no mundo, para fazer a vontade de Deus. E quando nós conseguirmos isso, pela misericórdia do Senhor, o mundo vai crer que o Senhor foi enviado pelo Pai para a salvação do homem.
aquilo que o mundo enxergar em nós servirá de base para a sua convicção acerca de Deus. Por que Jesus ora pedindo que nós sejamos um? Porque aquilo que o mundo enxergar em nós servirá de base para que o mundo creia a respeito de Deus. Se o mundo vê em nós amor e harmonia, então Deus para esse mundo será um Deus de amor e harmonia. Se o mundo enxergar em nós ódio e divisão, então esse mundo rejeitará o evangelho, porque de ódio e divisão o mundo já está cheio e ninguém suporta mais. Aí eu pergunto para você, quanto nós temos orado por unidade? Quanto nós temos orado por nós mesmos? O quanto nós temos intercedido pela missão da propagação do evangelho? O quanto nós temos orado pela unidade da igreja? E a última pergunta, você está em paz com aquilo que você está fazendo da sua vida cristã? Você está em paz? Vejam, o nosso tema diz, orai sem cessar como oraria Jesus, de joelhos e em jejum, intercedendo pela unidade da igreja e pela paz. Uma das melhores propagandas que a igreja pode fazer a respeito do evangelho é exatamente a paz. Os pregadores do evangelho, especialmente aqueles itinerantes, muitos deles começavam exatamente falando sobre isso. Você está em conflito, está em guerra, o mundo está em guerra e todos nós precisamos de paz. E quem vai levantar a mão e vai dizer que não precisa de paz? Todos vão, porque nós vivemos conflitos pessoais, internos, nós vivemos conflitos nos nossos relacionamentos, nós vivemos conflitos dentro da família, vivemos conflitos no trabalho, vivemos conflitos nas igrejas, vivemos conflitos nas cidades, e os conflitos estão por todos os lugares, inclusive os conflitos eles atingem proporções que são proporções nacionais, e é por isso que surgem as guerras. Todos precisam de paz. E Jesus está orando aqui, nestes últimos versículos, especialmente do 24 ao 26, pedindo que Deus conclua a obra sobre a vida de todos nós que estamos aqui. Por quê? Porque esta conclusão da obra tem exatamente a ver com o que está lá no versículo 33 do capítulo 16. No mundo vocês têm aflição, no mundo vocês vão ter muito, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vão vencer. Essas coisas eu escrevi para que vocês tenham paz. Esta oração, ela foi escrita e ela foi feita por Cristo Jesus para que nós tenhamos paz. Porque no final das contas, quando nós não intercedemos por nós mesmos, quando nós não focamos na proclamação do evangelho, quando nós não vivemos em unidade, o que acontece conosco? Nos falta paz. E essa cruz que vocês estão vendo aí, ela foi enfrentada por Cristo Jesus para fazer paz entre nós e Deus. Porque só há um jeito de pôr paz no coração do homem. Quando esse homem está em paz com Deus, ele desfruta de paz consigo mesmo e com as outras pessoas, por causa da paz que Deus produz no coração. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. É o que o apóstolo Paulo nos ensina. O evangelho também é chamado de evangelho da paz. Porque somente por meio de Cristo Jesus, o nosso coração produz paz. Em Cristo nós alcançamos paz. No mundo nós alcançamos tribulação, ódio e guerra. Então por que Jesus está orando? Qual que é o pedido dele? Ele pede por ele mesmo, para concluir a obra, o Pai ser glorificado, nós sermos abençoados. Ele pede ao Pai que nos fortaleça para a gente cumprir a nossa missão. Ele pede ao Pai que nos ajude a sermos um. E ele pede ao Pai que ele conclua a obra dele, para que nós tenhamos paz. Todos nós temos desafios. A gente precisa saber que Jesus ora por nós. Isso quebranta o nosso coração. E o que Jesus ora por nós, Ele ora para que a gente viva como um só corpo, para que a gente viva em paz, e para que a gente faça o nome dEle conhecido sobre essa terra. E este é o conselho que eu quero deixar com vocês, que todos os dias você ore. Hoje, quando você chegar em casa, peça ao Senhor pela sua vida, interceda por você, interceda pela sua família,
interceda pela proclamação do Evangelho. Eu acredito que esse é um dos motivos pelos quais nós menos oramos. Nós pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, nós pedimos que o Senhor nos dê comida, bebida, nós pedimos que o Senhor nos dê um bom salário, a gente pede que o Senhor nos guarde de toda... Mas a gente não pede para que a proclamação do Evangelho. Esse mundo está terrível, a gente não suporta. Sabe como esse mundo vai melhorar? Esse mundo só vai melhorar quando Jesus voltar. E Jesus só volta quando o Evangelho alcançar todos os eleitos. E a gente não ora para que o Evangelho seja pregado, a gente também não pode reclamar que está demorando. Então que o Senhor nos ajude nisso e que o Senhor abençoe cada um de vocês, para que a gente leve esse subtema da SAF muito a sério, especialmente espelhando a oração do Senhor Jesus aqui. Que a gente ore sem cessar por nós, pela proclamação do Evangelho, pela unidade da igreja e pela paz.